A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barac. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, atuo há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças e esse é o nosso curso de inclusão no Ministério Infantil. Nós estamos conversando sobre a deficiência sensorial e estamos falando sobre a deficiência de fala nas crianças. Essa aula de parte 2, então essa aula é a parte 2 do nosso curso. Se você não assistiu, assista a parte 1, veja um pouquinho sobre o que falamos, o quanto é importante para você. Nessa parte 2, nós vamos conversar como a deficiência de fala afeta no aprendizado da criança. Então é isso que nós vamos conversar, a deficiência de fala e o aprendizado infantil. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. No final dessa aula, deixe o teu comentário, diga se gostou ou não gostou dessa aula. Tudo isso é muito importante para tornar nosso canal mais relevante. Nós sabemos que a deficiência de fala ela vai afetar diretamente o aprendizado da criança. Nós já aprendemos que a deficiência de fala, ela dificulta tanto a fala da criança, como muitas vezes a compreensão da fala daquele que está ensinando. E como nós usamos muito a comunicação verbal, comunicamos através da fala, isso vai trazer dificuldades para a criança. Então, a criança que tem deficiência de fala, ela vai ter uma grande barreira na comunicação verbal. Então, ela vai ter uma grande dificuldade na compreensão da comunicação verbal. E essa dificuldade na compreensão e na expressão verbal vai trazer dificuldade no seu aprendizado. Então, é muito importante nós que estamos no Ministério Infantil aprendermos outras formas de comunicação para conseguirmos realmente transmitir o conteúdo da aula bíblica, daquilo que vamos ensinar para essas crianças. Então é importante nós entendermos que pelo fato dela ter dificuldade na comunicação verbal, não quer dizer que ela não pode aprender, que nós não podemos nos comunicar com ela. Nós precisamos entender nesse curso que nós temos outras maneiras de comunicar e essas maneiras também são eficientes para o ensino dessa criança. Então, a criança que tem uma deficiência de fala, ela vai enfrentar algumas coisas, algumas dificuldades, como o desenvolvimento da sua linguagem. Então, ela vai ter dificuldade no desenvolvimento da linguagem verbal e ela também vai ter dificuldade na aprendizagem de forma geral. Então, por ter dificuldade na comunicação verbal, isso vai causar dificuldade na sua aprendizagem de forma geral. Nós vemos que a deficiência de fala ela afeta diretamente na criança a comunicação de forma eficaz. Então, embora a criança se comunique, principalmente ela vai se comunicar conosco de outras maneiras, e se nós não nos aperfeiçoarmos, não buscarmos nos aperfeiçoar, essa comunicação não vai ser de forma eficaz. Então, tudo aquilo que queremos transmitir, tudo aquilo que queremos passar para a criança, se nós não buscarmos nos aperfeiçoar, nós não vamos conseguir desenvolver com essa criança uma comunicação eficaz. Então, elas vão ter uma deficiência nessa comunicação de forma eficaz. Outra coisa que prejudica muito a deficiência de fala é a compreensão das crianças em conceitos, em instruções. Então, elas vão ter muita dificuldade na compreensão dos conceitos, das instruções, quando você vai passar para elas, elas vão ter dificuldade por causa dessa deficiência de fala. Também vai afetar muito a articulação concreta dos sons, então elas vão ter dificuldades muitas vezes na articulação correta de sons, então elas vão ter dificuldade por não pronunciar sons de forma correta, na articulação, na formação das palavras, então isso vai prejudicar bastante. Elas vão ter problemas na interação social, então muitas vezes elas vão ter dificuldade de interagir com outras crianças, e não quer dizer que as crianças não querem interagir com elas, mas é por causa dessa dificuldade de comunicação, elas vão ter dificuldade na interação social. E isso também pode prejudicar a área emocional dessa criança.
Então, essa criança que tem deficiência de fala, ela pode ter problemas de autoestima, então se sentir inferior às outras crianças por não conseguir se comunicar de forma verbal, pode desenvolver quadros de ansiedade por não conseguir se expressar de maneira fluente, causar ansiedade no encontro social. Então isso pode afetar nossas crianças. Então a deficiência de fala, ela pode afetar a criança em várias áreas, em vários aspectos. Pastor, então nós vamos deixar essa criança de lado, não vamos trabalhar essa criança? Não. Pelo contrário, vamos nos dedicar em ajudar essa criança, em buscar da melhor maneira possível ajudar essa criança. Pastor, como é que eu faço para ajudar a criança com deficiência de fala? Eu vou trabalhar com essas crianças algumas habilidades específicas. As habilidades que vamos trabalhar com essas crianças, tanto na escola bíblica infantil como no culto inclusivo, o que nós vamos trabalhar? Comunicação alternativa. Então nós às vezes achamos que só conseguimos nos comunicar com a fala, mas existe comunicação alternativa que pode ajudar essas crianças. A principal dela é a Libras. Você vai aprender Libras e vai conseguir ajudar essa criança com a comunicação. Então existem linguagens alternativas que nós podemos nos comunicar. Então nós vamos buscar conhecer todas as linguagens alternativas, nos aperfeiçoar, muitas vezes ensinar a criança. Às vezes eu vou aprender Libras, mas a criança não sabe Libras. Então vou trazer para dentro da igreja, para dentro do Ministério Infantil, um professor de Libras para ensinar para a nossa turma, para as crianças, comunicação alternativa para conseguirmos nos comunicar. Então essa é uma habilidade que deve ser desenvolvida. Outra habilidade que deve ser desenvolvida é a linguagem receptiva, ajudar a criança a compreender a linguagem falada. Muitas vezes ela não consegue emitir som, mas ela consegue compreender a linguagem falada por alguns meios e a linguagem escrita. Então vamos trabalhar com essas crianças a comunicação receptiva. Outra coisa, vamos fazer a estimulação da fala. Algumas crianças, a deficiência de fala, na dificuldade de emitir som, de formar palavras. Então nós vamos trabalhar essas habilidades para ajudar as crianças. Também vamos trabalhar a interação social. Então, promover a interação social das crianças do Ministério Infantil com essa criança que tem uma deficiência de fala. Pastor, como é que eu faço isso? Fazendo atividades junto, trazendo as crianças para mais perto, falando sobre o assunto. Uma das coisas muito importantes na inclusão do Ministério Infantil é conversar sobre o assunto, é trazer informações. Quanto mais informação você trazer para essas crianças do Ministério Infantil, mais fácil será a interação com essa criança com deficiência de fala e a maneira que essa criança vai ser ajudada. Então isso é muito importante. Outro ponto importante dessa aula é compreendermos que nós precisamos incluir essas crianças. E quando eu falo de inclusão, eu sempre vou bater nessa tecla. Inclusão não é só colocar a criança junto com as outras crianças, mas inclusão é capacitação, é treinamento, é falar sobre o assunto, é conscientização, tudo isso é importante para a inclusão. Pastor, como é que eu trabalho a inclusão da criança com deficiência de fala no Ministério Infantil? Primeiro, trazendo atividades adaptadas. Então, trazer atividades adaptadas, voltadas à criança que tem deficiência de fala. Então, isso é muito importante. Outra coisa, treinamento dos voluntários. Então, toda a equipe do Ministério Infantil deve conhecer sobre o assunto, saber como lidar com a criança com deficiência de fala. Tudo isso é importante. Outra coisa, sensibilização das crianças do conjunto infantil. Então, sensibilizar as crianças do grupo de crianças do conjunto infantil é muito importante eles entenderem a necessidade daquele amiguinho. Outra coisa, parceria com profissionais da saúde. Então, buscar ter parceiros com profissionais da saúde, tudo isso é muito importante. E, por fim, parceria com as famílias. Então, trazer a família para mais perto, tudo isso é importante para fazermos a inclusão. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98 235 2607.
nós queremos te ajudar. Que Deus te abençoe. Lembrando essa parte 2, se não assistiu a parte 1, assista. E nós vamos ter a terceira parte para te ajudar na inclusão de crianças com deficiência de fala no Ministério Infantil. Fique na paz do Senhor. Amém.